6. Helene, tendo regressado de Vilna para Petersburgo com a corte, estava numa situação complicada. Em Petersburgo, Helene gozava da especial proteção de um dignatário que ocupava um cargo superior no aparelho de Estado. Ora, em Vilna, teve uma relação íntima com um jovem príncipe real estrangeiro. Quando voltou para Petersburgo, o tal príncipe e o tal dignatário também se encontravam na cidade e ambos reclamavam os seus direitos, pelo que se apresentou a Helene um novo problema na sua carreira: manter a intimidade de ambos sem ofender nenhum deles. O que pareceria difícil e até impossível a outra mulher, a condessa Bezukova, nem sequer fez pensar duas vezes. Não era por acaso que a condessa Bezukova tinha a reputação de mulher inteligentíssima. Que horror! Se ela começasse a esconder o que fazia, a desenvencilhar-se na sua situação delicada com artimanhas, estragaria tudo com a consciência da sua culpa. Mas Helene, como pessoa verdadeiramente grande, que pode tudo o que quer, colocou-se, pelo contrário, na posição de quem estava na posse da razão, acreditando sinceramente nisso, e em que todos os outros estavam na posição de culpados. Quando a jovem personalidade estrangeira tomou a liberdade, pela primeira vez, de lhe fazer reprimendas, Helene, levantando orgulhosamente a cabeça bonita e pondo-se de perfil para ele, disse com firmeza: ora, aí está o egoísmo e a crueldade dos homens. Não esperava outra coisa. A mulher sacrifica-se por vós, sofre, e é esta a recompensa. Que direito tem a Alteza de me pedir contas das minhas amizades e dos meus afetos? Por acaso tem razão. Esse homem foi mais do que um pai para mim. A personalidade quis dizer qualquer coisa, mas Helene interrompeu-a. Pois bem, sim, talvez ele tenha por mim outros sentimentos além dos de um pai, mas isso não é razão para que eu lhe feche a minha porta. Eu não sou homem para poder ser ingrata. Fique sabendo, Alteza, que no que diz respeito a tudo o que tenha a ver com os meus sentimentos íntimos, só presto contas a Deus e à minha consciência. Disse ela, pondo a mão no seu belo peito palpitante de emoção e levantando os olhos para o céu. Mas ouça, por amor de Deus, case comigo e serei sua escrava. Mas é impossível. O senhor não se digna descer até mim, o senhor... Helena desatou a chorar. A personalidade começou a consolá-la. Helene, por entre as lágrimas, dizia, como se falasse consigo mesma, que nada podia impedir que se casasse, que havia exemplos, naquela altura havia poucos exemplos, mas ela mencionou Napoleão e outras altas figuras, que ela nunca tinha sido mulher de seu marido e que tinha sido sacrificada. Mas as leis, a religião, dizia a personalidade já a ceder, leis, religião, para que as inventaram se não resolvem estas coisas, disse Helene. A importante personalidade espantou-se por não lhe ter passado pela cabeça um raciocínio tão simples. E para pedir conselho dirigiu-se aos irmãos, aos santos irmãos da Companhia de Jesus, com quem estava em relações próximas. Alguns dias depois, numa das fascinantes festas que Helene dava na sua casa de campo da ilha de Kameni, foi-lhe apresentado Monsieur de Jobert, um jesuíta de sotaina curta. Homem de idade com o cabelo branco de neve e uns olhos negros brilhantes. No jardim, à luz da iluminação e aos sons da música, o jesuíta conversou demoradamente com Helene sobre o amor a Deus, a Cristo, ao coração da Mãe de Deus e sobre a consolação que nesta e na outra vida apenas a verdadeira religião, a católica, proporcionava. Helene, comovia-se, as lágrimas marejavam por várias vezes os olhos dela e de Monsieur de Jobert as suas vozes tremiam. O convite de um cavalheiro para Helene dançar interrompeu a conversa com o seu futuro diretor de consciência. Porém, no dia seguinte, Monsieur de Jobert foi visitar Helene sozinho, à noite, e desde então passou a visitá-la com frequência. Um dia levou a condessa à Igreja Católica, onde ela se ajoelhou diante do altar, aquele vão. O encantador homem de idade francês colocou as mãos em cima da cabeça dela, e como ela própria viria a contar mais tarde, Helene sentiu como que um sopro de ar fresco a descer-lhe a alma. Explicaram-lhe que era a graça. Depois chamaram para junto dela um abade de sotaina longa, que a confessou e a absolveu dos pecados. No dia seguinte trouxeram-lhe uma caixa com a Eucaristia, deixando-lhe para ela utilizar em casa. Alguns dias depois, Helene, para seu grande prazer, soube que passara a pertencer à verdadeira Igreja, a católica, e que nos dias mais próximos o próprio Papa seria informado disso e mandar-lhe um papel qualquer. Tudo o que naquela altura se fazia à volta dela e com ela
Toda aquela atenção que tantas pessoas inteligentes lhe davam e que se manifestava das formas mais agradáveis e esmeradas, e toda aquela pureza de pomba branca que ela tinha agora, durante todo este tempo andava de vestidos brancos com fitas brancas, tudo isso lhe dava prazer. Mas um tal prazer não fazia com que esquecesse nem por um momento o seu objetivo. E como, quando se trata de artimanhas, por regra geral, um estúpido leva sempre a melhor sobre um inteligente, Helene percebeu que, em primeiro lugar, o objetivo de todas aquelas palavras e diligências era, depois de convertida ao catolicismo, apanharem dinheiro para as instituições jesuítas. Assim lhe o insinuaram. Helene, antes de abrir os cordões à bolsa, queria, com insistência, que fossem feitas todas as operações que a livrassem do marido. Na sua mentalidade, a importância de qualquer religião consistia apenas em observar certas conveniências na satisfação dos desejos humanos. Com este objetivo, numa das suas conversas com o seu confessor, insistiu em que ele a elucidasse sobre até que ponto ela estava maniatada pelo seu casamento. Estavam sentados na sala de estar à janela. Era o crepúsculo. Pela janela entrava a fragrância das flores. Helene estava de vestido branco, semi-transparente nos ombros e no peito. O abade, bem nutrido, de queixo rechonchudo e cuidadosamente rapado, com uma agradável boca firme e umas mãos brancas, delicadamente pousadas nos joelhos, estava sentado perto de Helene e com um sorriso fino nos lábios, olhando de vez em quando com admiração serena para o rosto belo de Helene, expunha o seu ponto de vista sobre o problema que os preocupava. Helene sorria com inquietação, olhava para o cabelo encaracolado do confessor, para as suas bochechas azuladas, redondas e bem escanhoadas, e esperava a cada instante uma viragem na conversa. Mas o abade, embora se deliciasse por certo com a beleza e a proximidade da sua interlocutora, estava absorvido pela mestria do seu desempenho. A linha de raciocínio do guia de consciência era a seguinte. Desconhecendo a importância do que estava a fazer, a senhora fez a promessa de fidelidade matrimonial a um homem que, por seu lado, se casou consigo sem acreditar no significado religioso do matrimónio, cometendo com isso sacrilégio. Tal casamento não tinha o duplo significado que deveria ter. Apesar disso, a vossa promessa ligou-vos. A senhora quebrou-a. O que cometeu? Pecado venial ou pecado mortal? Pecado venial, porque agiu sem más intenções. Se agora, com a intenção de ter filhos, a senhora contraísse um novo matrimónio, o seu pecado poderia ser absolvido. Porém, a questão de novo se bifurca. Primeiro, mas eu acho, disse Helene de súbito entediada, mas com o seu sorriso fascinante, que eu converter-me à religião verdadeira não posso ser maniatada por aquilo que me impôs uma religião falsa. O diretor de consciência pasmou com aquele ovo de Colombo que lhe era ali posto de pé com tanta simplicidade. Admirava-o o progresso inesperado do aproveitamento da sua pupila, mas não podia desistir do seu edifício de argumentos que o trabalho intelectual construíra. Entendamos, Condessa, disse com um sorriso e começou a refutar os raciocínios da sua filha espiritual. 7. Helene percebia que, do ponto de vista espiritual, era tudo fácil e simples, mas que os seus guias lhe punham obstáculos apenas porque temiam a reação das autoridades civis a este caso. Em consequência disso, Helene decidiu que era preciso preparar a sociedade para o caso. Provocou os ciúmes do velho dignatário e disse-lhe o mesmo que o primeiro pretendente, ou seja, colocou-lhe a questão de tal modo que a única maneira dele obter o direito a ela seria casar-se. A velha personalidade importante, no primeiro momento, ficou tão aturdida com a proposta de se casar com Helene, tendo ela marido vivo, como ficara a primeira personalidade, a jovem. Porém, a certeza inabalável de Helene de que isso era tão simples e natural como o casamento de uma menina surtiu efeito também nele. Se fossem visíveis os mínimos sinais de hesitação, de vergonha ou de secretismo em Helene, a causa estaria sem dúvida perdida. Mas não. Não só mostrava estes sinais de secretismo e de vergonha, como, pelo contrário, ela dizia com uma simplicidade e uma bonomia ingênua aos seus amigos íntimos, que eram toda a Petersburgo, que tanto o príncipe real como o dignatário a tinham pedido em casamento e que gostava dos dois e tinha medo de amargurar tanto um como o outro. Propagou-se de imediato por Petersburgo o rumor, não de que Helene queria divorciar-se, se fosse este o rumor, muita gente se revoltaria contra semelhante intenção ilegal,
mas o rumor muito claro de que a infeliz e interessante Helena estava indecisa, não sabendo com qual dos dois pretendentes se casar. A questão já não consistia em saber em que medida isso era possível, mas apenas em saber qual dos partidos era o mais vantajoso e que opinião a este respeito teria a corte. Havia de resto algumas pessoas rotineiras que não sabiam elevar-se à altura do problema e que viam em semelhante propósito a profanação do sacramento do matrimónio. Mas eram poucas e calavam-se, já que a maioria se interessava pela questão da felicidade de Helene e de qual seria a melhor opção. Ora, se estava bem ou mal a mulher casar-se tendo o marido vivo, disso não se falava, porque pelos vistos era uma questão já resolvida por aqueles que são mais inteligentes do que nós, como se dizia. Pelo que, pôr em dúvida a justeza de tal solução significava correr o risco de manifestar estupidez e falta de capacidade de viver na alta roda. Apenas Maria Dmitrievna Akrosimova, que neste verão de mandar a Petersburgo para se encontrar com um dos filhos, se permitiu a liberdade de exprimir abertamente a sua opinião contrária à da sociedade. Encontrando Helene num baile, Maria Dmitrievna fê-la parar no meio da sala e, no meio do silêncio geral que se criou, disse-lhe na sua voz grossa: "Parece que aqui entre vós as mulheres começaram a casar-se tendo os maridos ainda vivos. Achas que inventaste alguma coisa nova? Estás ultrapassada, mãezinha. Há muito que isto foi inventado. Em todos os lupanares fazem as mesmas coisas, a mesma coisa." E com estas palavras, Maria Dmitrievna, fazendo o seu gesto habitual de arregaçar as mangas largas e olhando à volta com severidade, atravessou a sala. Em Petersburgo, embora Maria Dmitrievna fosse temida, tomavam-na por uma caturra. Por isso, de entre toda a sua tirada, apenas repararam na palavra grosseira e repetiam-na em sussurro uns aos outros, considerando que essa palavrinha, que era nessa palavrinha que residia todo o sal da sua tirada. O príncipe Vassili, que ultimamente se esquecia com frequência do que já dissera e que repetia vezes sem conta a mesma coisa, dizia de cada vez que lhe calhava encontrar a filha: "Helene, tenho uma coisa a dizer-lhe", dizia ele, chamando-a de lado e pondo-lhe a mão para baixo. Helene sabe. Pois bem, minha querida, sabe que o meu coração de pai se regozija por saber. A menina sofreu tanto. Mas, minha querida, consulte apenas o seu coração. É tudo o que lhe digo. E, escondendo a sua emoção, sempre igual, encostava a sua bochecha à da filha e afastava-se. Bilibin, que não perdera a reputação de homem inteligentíssimo e que era um amigo desinteressado de Helene, um daqueles amigos que as mulheres brilhantes têm sempre, amigos homens que nunca transitam para o papel de apaixonados, Bilibin, portanto, expôs uma vez no Petit Comité o seu ponto de vista sobre este caso. "Escute, Bilibin." Helena tratava sempre pelo apelido dos amigos com Bilibin. Aflorou com a mão branca e cheia de anéis a manga da casaca dele. "Diga-me como se fosse uma irmã. O que devo fazer?" "Qual dos dois?" Bilibin enrugou a pele por cima do sobrolho e, com um sorriso nos lábios, ficou pensativo. "Não me apanha desprevenido, sabe? Como verdadeiro amigo, pensei e repensei no seu assunto. Veja, se casar com o príncipe", disse ele, "perde para sempre a possibilidade de se casar com o outro e irá desagradar à corte, como sabe, há uma espécie de parentesco. Mas se casar com o velho conde, faz a felicidade dos seus últimos dias e depois, como viúva do grande, o príncipe já não faz casamento desigual ao desposá-la." Bilibin contraiu as rugas da frente. "Ele ama-me tanto, fará tudo por mim." "Veja, és um verdadeiro amigo", disse Helene, radiante, voltando a tocar na manga de Bilibin. "Mas é que eu amo um e outro. Eu não queria causar desgosto a nenhum deles. Dava a vida pela felicidade dos dois." Bilibin encolheu os ombros, dando assim a entender que nessa desgraça nem ele próprio era capaz de ajudar. "Uma mulher mestre, vá lá. Aqui está como deve ser colocada abertamente a questão. Ela queria casar-se com os três ao mesmo tempo", pensou Bilibin. "Mas diga-me, como é que o seu marido vai encarar esta situação?" perguntou ele, que, escudado pela sua sólida situação, não teve medo de perder o prestígio fazendo-lhe esta pergunta ingênua. "Será que vai aceitar?" "Ah, ele ama-me tanto", disse Helene, que imaginava por qualquer razão que Pierre também a amava. "Ele fará tudo por mim." Bilibin enrugou a fronte, preparando-se para fazer um dito. "Mesmo o divórcio", disse ele. Helene riu-se.
Entre as pessoas que se permitiam o luxo de duvidar da legitimidade do casamento planeado, contava-se a mãe de Helene, princesa Coragina. Atormentava-a permanentemente a inveja da filha, e agora que a matéria da inveja era tão sensível para o coração da princesa, não conseguia confirmar-se com a ideia. Pediu conselho a um padre russo sobre a possibilidade de divórcio e de um novo casamento, sendo o primeiro marido vivo, ao que o padre respondeu que era impossível. E, para a alegria dela, mostrou-lhe um texto do Evangelho em que, segundo parecia ao padre, se rejeitava liminarmente a possibilidade de casamento no caso do primeiro marido estar vivo.